Only me. Only me. All things are possible. Only me. Only me. Only me. All things are only. And notice in the zodiac, what did it start off with? E note no zodíaco com o que começou. The first thing in the zodiac is the virgin. A primeira coisa no zodíaco é a Virgem. The last thing in the zodiac is Leo the lion. A última coisa no zodíaco é Leo, o leão. The first coming of Christ through the virgin, the second coming, Leo the lion of the tribe of Judah. A primeira vinda de Cristo através da Virgem, a segunda vinda, o leão da tribo de Judá. Then Enoch completed in his day, or back in that day, a pyramid. Então Enoque completou em seu dia, ou lá naquele dia, a pirâmide. And of course we haven't got time to background it and show how that pyramid come up through the chambers and so forth. E, claro, nós não temos tempo para apresentar uma base e mostrar como que aquela pirâmide era levantada por compartimentos e assim por diante. This speaks right straight to the end time now. Isso fala direto ao tempo do fim agora. They're in the king's chamber now by the measurement. Estão na câmara do rei, agora pelas medidas. But the headstone never was put on the pyramid. Mas a pedra angular nunca foi posta sobre a pirâmide. And that's such perfect architecture or masonry until even the little thin razor blade. E essa se encontra perfeita arquiteturalmente, ou construção de pedra, a ponto de até uma pequena lâmina fina de barbear. They don't know how they ever built it. Don't understand. Could ever a razor blade slice along the sides where that mortar should be and there's no mortar in it? E não sabem como chegaram a construir, não entendem. Poderia uma lâmina de barbear correr ao longo dos lados onde aquela argamassa deveria estar, e nem há argamassa nisso. It's just perfected, put together. Está construída justamente perfeita. So that's what it is when Christ and the church becomes one. Então assim é quando Cristo e a igreja se tornam um. There's no mortar between, there's nothing between, just God and the person. Não há argamassa no meio, não há nada no meio, apenas Deus e a pessoa. God, Christ, and the person. Deus, Cristo e a pessoa. Now, but the headstone, they've never found it. Agora, mas a pedra angular nunca se encontraram. You know the stone of Scone they have in England to ordain the kings or to crown them and so forth. Sabe, a pedra de Scone que eles têm na Inglaterra para ordenarem os reis ou para os coroarem assim por diante. But the headstone. Mas a pedra angular. Notice on the American dollar bill. You'll see if on the American dollar bill. Note na nota de $1 americano. Você haverá na nota de $1 americano. On the one side, the left side, is the American seal, an eagle with the spears in his hand. Num lado, o lado esquerdo, está o selo americano, uma águia com as lanças na mão. On the second side, this is called the seal of the United States. No segundo lado, esse é o chamado de selo dos Estados Unidos. But on the next side is the pyramid, and above it, a great eye. Mas no lado seguinte está a pirâmide e acima dela um grande olho. And under here it says the great seal. E aqui embaixo diz o grande selo. Why would it be the great seal in this nation?
even above the seal of our nation. Por que seria o grande selo nesta nação, até mesmo acima do selo da nossa nação? See, no matter what you ever do, God makes it speak just the same. See? Está vendo? Não importa o que se chegue a fazer, Deus faz isso, falar da mesma forma. Está vendo? He makes the sinner speak of it. Ele faz o pecador falar disso. He makes the nation speak of it. Ele faz as nações falarem disso. Everything has to speak of Him, whether you want to believe it or not. It's right there. Tudo tem que falar dele, quer você queira crer ou não. Está aí mesmo. Now, notice there's an eye in that, the eye of God. Agora note, tem um olho nisso, o olho de Deus. And because that the cap didn't come off the head seal because it was rejected, E por que esse coroamento não sai, o selo angular? Porque ele foi rejeitado. which was the Son of God, the cornerstone of the building, the head seal of the pyramid, and all this. O qual foi o Filho de Deus, a pedra de esquina, o selo angular da pirâmide e tudo isso. Now, I don't like to, sometimes they take these things and it gets out amongst brethren in churches, of other churches. Agora não gosto de, às vezes gravam estas coisas e isso sai no meio dos irmãos em igrejas, de outras igrejas. And when they do that, then the brethren sometimes gets a wrong impression that I'm saying something about brethren. E quando assim fazem, então os irmãos ficam com a impressão errada que eu estou dizendo algo sobre os irmãos. But I'm not. Mas não estou. If you could just listen and understand, Amen. see, I am not speaking against any brother, because that's not becoming to brethren to speak against each other. Se você puder tão somente ouvir e entender, está vendo? Não estou falando contra nenhum irmão, por isso não é conveniente aos irmãos falarem de um contra o outro. We should speak for one another, not against each other. Deveríamos falar um pelo outro, não um contra o outro. But when I speak sometimes of certain organization, like Presbyterian Methodist or so forth, they say, see, he's against it. Mas quando falo, às vezes, certa organização, como presbiteriana, metodista ou assim por diante, dizem, está vendo, ele é contra ela. I'm not against the brother in there or the sister in there. Não sou contra o irmão aí dentro ou a irmã aí dentro. The system that's separating brotherhood is what I speak against. É o sistema que separa os irmãos que falo contra. God's children are one family and not different groups. Os filhos de Deus são uma família e não diversos grupos. And somebody say, I have nothing to do with it because that's Presbyterian and I'm Methodist. See? E alguns dizem, não terei nada a ver com isso, porque isso é presbiteriano e eu sou metodista. Now that isn't, see, it's the system of that organization that breaks up that brotherhood. Está vendo? Agora isso não é. Veja, é o sistema dessa organização que rompe essa união fraterna. See? Now that, Está vendo? Agora esse... like I've said, if you were going down the river in an old shaggy-looking boat is going to try to make the falls, and I know that isn't going to work. Como eu já disse, se você estivesse descendo o rio num barco velho, rústico, de aparência, e fosse tentar passar pela queda d'água, e eu sei que isso não vai dar certo. Well, then I'm not screaming, rebuking you. I'm trying to get you out of that boat. See? Pois então não é que eu esteja gritando, repreendendo você, estou tentando fazer que você saia desse barco, veja. Because it's the boat that's going to break up, and you'll be left sitting alone in the water. Porque é o barco que vai arrebentar. E você será deixado só boiando na água. So it's not the brother in the boat, but I'm hollering at the brother to show him what's fixing to happen. Por isso não é o irmão no barco, mas estou advertindo o irmão para mostrar-lhe o que está para acontecer. Well, all these systems that man has made in their achievement has got to break up.
That's all. Pois todos estes sistemas que o homem fez em sua conquista têm de romper. É só isso. We have to come to unity, to brotherhood. Eles têm de chegar, temos de chegar à unidade, à fraternidade. That's been my purpose of life, is to try to unite and not break up an organization, but let them drop their ideas and be brothers to every born-again Christian. Esse tem sido meu propósito na vida, é tentar unir e não dividir uma organização, mas que deixem suas ideias e sejam irmãos de cada cristão que nasceu de novo. That's the idea. That's where I've stood. Essa é a intenção, é aí onde tenho me colocado. Well, now, if the brethren would notice it, many of our brethren, even in our full gospel ranks, they do not believe that the Baptists and Methodists and the Lutheran and them have a chance. Pois agora, se os irmãos notarem, muitos dos nossos irmãos, até no meio do nosso evangelho completo, eles não creem que os batistas, metodistas e luteranos e esses têm chance. But now they may be right, but I don't agree with that. Mas agora, eles podem estar certos, mas não concordo com isso. I believe it's the age here of the Lutheran age, in this age here, which was called, I believe, the Sardis age. Creio que era aqui na era luterana e esta era aqui que foi chamada, creio eu, de era de Sardes. And then the Philadelphian age for the Methodists, and then the Pentecostal Laodicean age. E então a era de Filadélfia para os metodistas, e então a pentecostal, a era de Laodiceia. I believe those are ages, and God, in each one of those ages, took an elected people. Creio que essas são eras, e Deus, em cada uma dessas eras, pegou um povo eleito. And in that, as Hebrews 11 says, that them without us is not made perfect. Amen. See? E nisso, como Hebreus 11 diz, que esses sem nós não são aperfeiçoados. Estão vendo? But now the church has come from this coming in a minority all the time till it's down into the Pentecostal age. Mas agora a igreja veio disto, vindo em minoria o tempo todo, até entrar na era pentecostal. Now the reason I'm saying this, that you might get an idea on what the sister dreamed. Agora, o motivo de eu estar dizendo isto, para que você faça ideia do que a irmã sonhou. And her dream is certainly comparison to what I've been teaching. O sonho dela certamente é uma comparação do que tenho ensinado. Notice. Now here, now all these things that 1 Peter, the 6th and 7th verse tells you, by your faith, that's first. Note, agora todas estas coisas que 1 Pedro, versículos 6 e 7, dizem a você, trazidas pela sua fé, isso é primeiro. Now I say that people claim to have these virtues without even being born again. Agora digo que as pessoas afirmam ter estas virtudes sem mesmo terem nascido de novo. And I believe I made a rude remark and says like a blackbird trying to put peacock feathers in himself and make himself a peacock, he can't do it. E creio que fiz uma observação grosseira e disse que é como um pássaro preto tentando pôr penas de pavão em si mesmo para tornar-se pavão. Ele não conseguiria fazê-lo. There has to be a natural feather grown from him. The inside of him has to put that feather out. Tem de ser pena natural que cresça dele. O interior dele tem de empurrar aquela pena para fora. And I've always been accused of being hard on our sisters about wearing bobbed hair and manicure all over their face and stuff. E sempre fui acusado de ser rigoroso com nossas irmãs quanto a usarem cabelo curto e manicure no rosto todo e coisas mais. I've always been accused of being hard on our sisters. E sempre fui acusado de ser rigoroso com nossas irmãs. It is that I got anything against that. Não é que eu tenha alguma coisa contra isso. I don't say the woman isn't a good woman, that she's some
a street walker or something. Não digo que tal mulher não seja boa mulher, que ela seja uma mulher de rua ou algo assim. That isn't my attitude. Não é essa a minha atitude. But it's this. When she puts so much artificial on the outside, shows there's a lot of artificial on the inside. See? Mas é isso. Quando ela põe tanta artificialidade por fora, mostra que ela tem uma artificialidade por dentro. Veja. Where it ought to be filled up with Christ, because the outside always expresses what's on the inside. Onde deveria estar cheio de Cristo, porque o lado de fora sempre expressa o que está do lado de dentro. By their fruits you know them, you see. Por seus frutos se os conhece. Você está vendo? And where Christ ought to be in there, and the cure for the God, and the cure for other things, instead of so much artificial pomp. E onde Cristo deve estar aí dentro e zelar pelo Deus e zelar por outras coisas em vez de tanta pompa artificial. And, you know, green eyelids and unhuman looking and all that kind of stuff. I just don't go for it. And I don't believe the Bible does either. E você sabe, pálpebras verdes e não com aparência humana e tudo isso, tipo de coisa. Eu simplesmente não aceito isso. E creio que a Bíblia também não. So I like to be just what we are. Por isso eu gosto de ser justamente o que somos. Notice, now, if she hasn't got any fingernails and wants to put some on, Note agora, se ela não tiver unhas nos dedos da mão e quiser colocá-las, if she hasn't got any teeth and needs some, se ela não tiver dentes e precisa deles, haven't got an arm and you need one, não tiver braço e precisa de um, haven't got hair and you need some, you haven't got these things, that's different. não tiver cabelo e precisa dele, se você não tiver essas coisas, é diferente. But when you pull out your real good teeth because they're just not as bright as you should be, then you're done wrong. Mas quando você arranca os seus verdadeiros dentes bons, porque simplesmente não são claros como deveriam ser, então você agiu errado. If you've got red hair and you want black and you go down here and color it black just because, you done wrong. Se você tem cabelo ruivo e quer preto, e você vai aqui e o pinta de preto só porque você agiu errado. Yeah, I think so. Sim, acho que sim. But the main thing, there's no scripture for that. Only to bob your hair, there's scripture for that. There's plenty of that. Mas a coisa principal, não há escritura para isso, só quanto a cortar o cabelo. A escritura para isso tem bastante disso. So we want to be sure that that's right. De maneira que queremos altamente assegurar que isso é certo. Now our sister in dreaming, she dreamed that first she was disturbed. Agora nossa irmã ao sonhar, ela sonhou que primeiro ela estava transtornada. What's the use of going on and trying to struggle through life if God requires us to receive the Holy Ghost and we don't have it? De que adianta continuar e tentar com dificuldade caminhar a vida se Deus requer que recebamos o Espírito Santo e não o temos? Now, I don't think they may be taping this, but if they do, it's for the church alone. See? Agora não acho. Talvez estejam gravando isto, mas se não, se gravam, é só para a igreja. Está vendo? Now, if some brother would get a hold of this, and you hear my voice, brother, on this, remember, I'm just teaching to my church. Agora, se algum irmão pegar isto e você ouvir minha voz, irmão, sobre isto, lembre-se, estou apenas ensinando minha igreja. You always, before your congregation, examine the tapes, and if you don't want your congregation to hear them, don't let them hear them. Você sempre, diante de sua congregação, examine as fitas, e se não quiser que sua congregação ouça, não deixe ouvi-las. But I'm just trying to say to this a little group here that Brother Neville and I, by the Holy Spirit, is trying to pastor and to teach them.
Mas eu só estou tentando dizer a este pequeno grupo aqui que o irmão Neville e eu, pelo Espírito Santo, estamos tentando pastorear e para ensiná-los. Now, there's some of these things you might miserably disagree with. Agora, tem algumas destas coisas que você talvez discorde muitíssimo delas. So if there is, just like I always said about eating fried chicken, Assim que se houver, é justamente como eu sempre disse com respeito a comer frango frito. when you hit the bone, you don't throw the chicken away, you just throw the bone away. Quando você encontra o osso, você não joga o frango fora, você simplesmente joga o osso fora. So always do that. De modo que sempre faça isso. Eating cherry pie and you run into a seed, you wouldn't throw the pie away, you just throw the seed away. Se estivesse comendo torta de cereja e encontrasse uma semente, você não jogaria a torta fora, simplesmente jogaria a semente fora. So you do the same thing in listening to this. Por isso que faça a mesma coisa ao escutar isto. Now, I believe that the reason that there's so much confusion today about the Holy Spirit is not correctly taught. Agora, eu creio que o motivo de haver tanta confusão hoje sobre o Espírito Santo é porque isso não é ensinado corretamente. I believe that the baptism is taught and just say the baptism, but then like you say, automobile. Creio que o batismo é ensinado e simplesmente dizem o batismo, mas então, como se diria automóvel? But now, I've got several mechanics in this church, and I don't know one thing about it, so if I make a mistake, brethren, remember, I'm not a mechanic. Mas agora tenho vários mecânicos nesta igreja e eu não sei nada a respeito. Por isso, se eu errar, irmãos, lembre-se que não sou mecânico. There has to be coils and plugs and parts and valves and everything else that makes the automobile. Tem de haver bobinas e platinados e válvulas e tudo mais que constituem um automóvel. And when you talk about the baptism of the Holy Spirit, there's a lot goes with that. See? E quando se fala do batismo do Espírito Santo, tem muita coisa que acompanha isso. Está vendo? There's a lot goes with that. Tem muita coisa que acompanha isso. And here's what I think that God is proving the Holy Spirit is here. See? E eis o que penso, que Deus está provando que o Espírito Santo está aqui. Está vendo? Now Peter said, first, faith. Agora, Pedro disse, primeiro fé. Now watch it real close now. We're going to teach this for a few minutes. Observe agora, bem agora. Vamos ensinar isto um instante. Faith, now, is your first. Fé, agora é o primeiro. And add to your faith virtue. To your virtue, knowledge. To your knowledge, temperance. Ciência, temperança. To your temperance, patience. A sua temperança, paciência. To your patience, godliness. Sua paciência, piedade. To your godliness, brotherly love. A sua piedade, amor fraternal. Brotherly kindness. And then love. Bondade fraternal. Então, amor. And anyone knows that love is God. E qualquer um sabe que o amor é Deus. God is love. Amen. See? Deus é amor. Está vendo? Now, then from this, and then bringing this into the 7 church ages. Agora isto, então disto, e então trazendo isto para as 7 eras da igreja, God is building in 7 church ages a bride for Christ. Deus está edificando em 7 eras de igreja uma noiva para Cristo. Through the Philadelphian, Thyatira, Pergamum, Samaria, and Ephesus. Através de Filadélfia, Tiatira, Pérgamo e Esmirna, Éfesos. A church age that Jesus said, if the bridegroom come in the first watch or the 7th watch, amen, all these virgins awaken. Uma era da igreja que Jesus disse, se o noivo vier na primeira vigília,
ou na sétima vigília, todas essas virgens despertas. They woke. The virgins of Ephesus, Samaria, Pergus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Elas despertaram as virgens de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Did you notice that? It was the seventh age that when he came and woke up those sleeping virgins. Você notou isso? Foi na sétima era quando ele veio e despertou essas virgens adormecidas. That brings them all the way back down to here. See? Isso as traz desde lá até aqui, tá vendo? For in this, through the years, ages, he has built a bride. Born a bride, begotten a bride on earth for Christ. Pois nisto, ao decorrer dos anos, eras, ele tem edificado uma noiva, feito uma noiva nascer, gerado uma noiva na terra para Cristo. And the same way that he begets this bride, he has begot individuals. E da mesma maneira que ele gera esta noiva, ele tem gerado indivíduos. Now, I'm backgrounding this so that you will see when the sister's dream is being told. Agora estou apresentando uma base para isto, para que vocês vejam quando o sonho da irmã for contado. Now, these things here absolutely must be in the Christian before the Holy Ghost ever seals them. Agora, estas coisas aqui têm que absolutamente estar no cristão antes do Espírito Santo chegar e selá-lo. Before this comes down on top and makes a complete unit. Antes disto descer em cima e tornar uma unidade completa. Now, our sister's dream now. Agora, o sonho da nossa irmã agora. She was worried whether she had the Holy Ghost or not. Ela estava preocupada se ela tinha o Espírito Santo ou não. When she laid down across the duofold where her husband was reading a paper, quando ela deitou-se no sofá-cama, onde seu marido lia um jornal. And she's got little ones as I have, and they're always making a noise and things. E ela tem criancinhas como eu, e sempre estão fazendo barulho e coisas mais. So, in this, she fell asleep for approximately 10 minutes or 15, and she dreamed. E assim que nisto, ela adormeceu por aproximadamente 10 minutos ou 15, e ela sonhou. And she never could understand it or get it all together from a year ago almost until this message was taught. E nunca conseguiu entender ou compreender o negócio todo desde há um ano atrás, quase até esta mensagem ser ensinada. Then while I was teaching, it all come back to her. Então, enquanto eu ensinava, tudo voltou à sua lembrança. And she dreamed that she was praying. E ela sonhou que estava orando. She's walking the floor first, before she dreamed, and wringing her hands and thinking, Lord, have I got the Holy Ghost? Can you prove to me? Estava andando para lá e para cá primeiro, antes de sonhar, e torcendo as mãos e pensando, Senhor, tenho eu o Espírito Santo? Podes provar para mim? Some says because that I shouted, or some says because I spoke with tongues. Alguns dizem que é porque eu gritei, ou alguns disseram que é porque falei em línguas. We believe in all that. E cremos em tudo isso. But have I really got it? Mas eu realmente o tenho? I believe in all those things, those virtues. Creio em todas estas coisas, essas virtudes. Speaking in tongues and shouting and all kinds of demonstrations. Falar em línguas e gritar e todos os tipos de demonstrações. I believe in every bit of it. Eu creio em tudo isso. But if it's there without this, there's something wrong. Mas se estiver aí sem isto, tem alguma coisa errada. Está vendo? See? You got a shell. Agora está vendo? Veja, você tem uma casca. Notice, and she was worried about it, so she just laid down across the duofold where her husband was reading, and she went to sleep. Note, e ela estava preocupada com isso, então ela deitou no sofá-cama onde seu marido lia e ela adormeceu. And she dreamed she is up on a mountain. E sonhou que estava em cima de uma montanha. And in this mountain,
The best, I haven't got the paper before me, but I think it's like this. E nesta montanha, o melhor. Não estou com o papel diante de mim, mas acho que é assim. She dreamed that she saw a rock box like a framework setting right in top of this mountain. Ela sonhou que viu uma pedra com uma caixa, com uma estrutura que se encontrava bem em cima desta montanha. And her husband was just behind her. E seu marido estava logo atrás dela. And she saw a large man standing there with work clothes on, sleeves rolled up, bailing the most pure water that she ever seen and pouring into this box. E ela viu um grande homem aí em pé, de roupa de trabalho, as mangas enroladas, baldeando a água mais pura que já viu e despejando-a dentro desta caixa. This rock box sitting in top of the mountain. Esta pedra caixa que se encontrava em cima da montanha. And the rock box would not hold the water. E a pedra caixa não retinha a água. And it rolled right out of there, and it's boiled up all the trash and sticks and everything in there, and boiled it out and rolled down the mountain. E ela rolava para fora daí, e simplesmente todo o lixo e paus e tudo aí dentro subia e saía em fervura e rolava a montanha abaixo. And it rolled over her feet, and she was standing right in that stuff. Only it didn't stick to her. E rolava sobre seus pés. E ela estava em pé, bem nessa coisa. Só que não grudava nela. And then she asked why the box didn't hold it. E então ela perguntou por que a caixa não a retinha. And the man said, "That is not water. That's the Holy Ghost." And said, "Nothing will hold it." E o homem disse, isso não é água, isso é o Espírito Santo. E disse, nada o retém. And said, then he went back and got another big bucket, and it was full of honey. And poured the honey into there, and said, now it'll hold this. E disse, então ele voltou e pegou outro grande balde e estava cheio de mel. E despejou o mel aí dentro e disse, agora vai reter isto. And she thought that the box was, a rock box was going to burst out and spill the honey. But it didn't. E ela pensou que a caixa fosse, a pedra caixa, fosse rebentar e derramar o mel, mas não rebentou. It finally stuck together and held it. Ao fim, ela permaneceu inteira e o reteve. She turned and went down the mountain. Ela virou e desceu a montanha. Going down the mountain, she stopped at the bottom of the mountain and looked back. Descendo a montanha, ela parou no sopé da montanha e olhou para trás. She saw 5 streams of this pure crystal water, not contaminated by the things that it went through, still pure and clear, coming swiftly. Ela viu 5 córregos desta água cristalina pura, não contaminada pelas coisas que tinha passado, ainda pura e clara, vindo rapidamente. Then it slowed up, then almost fading out. Então veio mais devagar, então estava quase desvanecendo. And she was wondering, would it ever reach the bottom of the mountain, 5 streams, and she woke up. E ela queria saber se chegaria ao sopé da montanha. 5 córregos. E ela acordou. I think that's just about close to being right, isn't it, Sister Shepherd? Acho que chega a ser mais ou menos isso mesmo. Não é, irmã Schiffer? Now, no more than I picked up the letter and opened it, before I read it, I saw her dream. Agora, logo que peguei a carta e a abri, antes de eu ler, eu vi o sonho dela. That's the way dreams are interpreted. Agora, é assim que sonhos são interpretados. Now, many of you come to me with dreams and say things to me about dreams. Agora, muitos de vocês me procuram com sonhos e me dizem coisas com respeito a sonhos. I said, wait a minute, she never told it all. See? Eu digo, espere aí, você não contou ele todo. Está vendo? And go back and pick it up. E volto e capto. Then, if you can't tell what you dreamed, how you know the interpretation's right or not? See? Então, se você não puder contar o que sonhou, como se sabe se a interpretação está certa ou não? Está vendo? You've got to see the dream. Você tem de ver o sonho. A vision has to show the dream. Uma visão tem de mostrar o sonho.
And when you see the dream that the person dreamed and can tell them before they tell you, then you know the interpretation. E quando você vê o sonho que a pessoa teve e pode contá-lo para ela antes dela contar para você, então você sabe que a interpretação. Well, I believe that's in the Scripture also. Pois creio que isso também está na Escritura. Daniel one time, was that right? Said, yeah, I believe I just happened to think of that then. See? Daniel, uma vez, não foi isso mesmo? Disse, sim, creio, acabei de pensar nisso nesse momento. Está vendo? But you always see the dream. Now, if the interpretation's right, Mas sempre se vê o sonho. Agora, se a interpretação estiver certa, a person starts telling you a dream, you can stop them, say, wait a minute, and it was so-and-so, plus so-and-so, plus so-and-so. uma pessoa começa a contar um sonho, você simplesmente para, diz, espera um minuto. E foi fulano, foi cicrano, mas beltrano. And then you say, that's exactly right, see? Então você diz, está certíssimo, está vendo? A man the other day was trying to tell me a dream that he dreamed. He said, Um homem, o outro dia, estava tentando me contar um sonho que teve. Ele disse, I said, now, brother, why did you leave out that other part? eu disse, agora, irmão, por que omitiu aquela outra parte? He said, what other part? Ele disse, que outra parte? I said, you dreamed that you threw a rock up in the air and I shot it and got some mine. Eu disse, o senhor sonhou que jogou uma pedra no ar e eu atirei nela e um pouco caiu em meu olho. He said, that's exactly the truth, Brother Branham. Ele disse, exatamente, essa é a verdade, irmão Branham. And they just picked the last part of it out yesterday. E apanharam a última parte dela ontem mesmo. So there you are. See, why you don't tell the truth of it? Então aí está. Está vendo? Você está vendo? Por que não diga a verdade a respeito disso? But you see, it always reveals back what tells you your dream, what you dreamed. Mas você sempre revela o que conta o seu sonho, o que você sonhou. Then you know it's right. Então você sabe que está. Now, here's the interpretation of her dream. Agora eis aqui a interpretação do sonho dela. She was bothered about the Holy Spirit. Ela estava preocupada quanto ao Espírito Santo. Now, insomuch as she seen the box on top of the mountain was the rock. Rock box is rock confession. Agora, de tal modo que a caixa que ela viu em cima da montanha era a pedra. Caixa, é pedra de confissão. Now, like Jesus said in the Scripture, he said, Peter said, Jesus said, who does man say I, the Son of Man, am? Agora, como Jesus disse na Escritura, ele disse, Jesus disse, quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? One said, thou art Elias, Moses, and so forth. Disse, tu és Elias e Moisés e assim por diante. And he said, but who do you say I am? E ele disse, mas quem dizeis vós que eu sou? He said, thou art the Christ, the Son of the living God. Ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Now, some people say, now the Catholic Church says, the Roman Catholic Church says, that what the rock was, that Jesus said, upon this rock I'll build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Agora, algumas pessoas dizem, agora a Igreja Católica diz, a Igreja Católica Romana diz que o que era a pedra que Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. They said it was upon Peter. And Peter was that rock because Peter means little stone. Eles disseram que foi sobre Pedro, e que Pedro era aquela pedra, porque Pedro quer dizer pequena pedra. Now, on this little stone I'll build my church. E sobre esta pedrinha edificarei minha igreja. And upon Peter, the apostolic succession, they built the church. E sobre Pedro, eles, a sucessão apostólica, edificaram a igreja. Then the Protestant church says that's wrong. That it was upon himself he built the church. Então a igreja protestante diz, isto é errado. Que foi sobre ele próprio que edificou a igreja. Now, not to be disagreeable, but to my way of seeing it,
It's both wrong. Agora, não é para discordar, mas eu, no meu modo de ver, ambas estão erradas. Because he never built it up on Peter, neither did he build it upon himself, but it's upon Peter's revelation of who he was. Porque ele nunca edificou sobre Pedro, tampouco sobre si mesmo, mas foi sobre a revelação de Pedro, de quem ele era. See? Who does man say, I, the Son of Man? Está vendo? Quem dizem os homens que eu sou? Filho do homem. Thou art Christ, the Son of the living God. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Blessed art thou, Simon, son of Jonas. Flesh and blood has not revealed this to you. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. A carne e o sangue não te revelaram isto. Some seminary. See? Alguns seminários, está vendo? But my Father, which is in heaven, has revealed to you. Mas meu Pai que está no céu revelou a ti. Thou art Peter, upon this rock of confession, upon this revelation, I'll build my church. Tu és Pedro e sobre esta pedra de confissão, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. And that's been each church age has had that rock confession on up to this rock confession of the Laodicea. E isso tem sido. Cada era da igreja teve essa pedra de confissão até esta pedra de confissão de Laodiceia. And now, you cannot make a holy church. E agora não se pode fazer uma igreja santa. There's no such a thing as a holy church or holy organization. Não existe coisa tal como igreja santa, organização santa. The Holy Spirit can be preached in it, but in there you find good and bad, renegades, indifferent, and everything else. O Espírito Santo pode ser pregado nela, mas aí dentro se encontra bons e perversos, renegados, indiferentes e tudo mais. So an organization will not hold. Então uma organização não retém. You can't say, we got it. None of the rest of them has it. Não se pode dizer, nós o temos, nenhuma do resto delas o tem. No, sir. Não, senhor. The Holy Spirit is poured out on individuals. O Espírito Santo é derramado em indivíduos. It's the individual. É o indivíduo. So therefore the rock, this Latter-day Pentecostal church, which has received the Holy Spirit, they did at the first. Portanto, a pedra, esta pedra pentecostal do último dia, que recebeu o Espírito Santo, que receberam na primeira, All down through the ages. They received the Holy Spirit, but not in the measure that they have it now. no decorrer de todas as eras receberam o Espírito Santo, mas não na medida que o tem agora, Because it's a restoration of the first. porque é a restauração da primeira. As we take the candlesticks, Alpha and Omega, Ao tomarmos o primeiro castiçal, alfa e ômega, how they lit the first candle, it went higher and higher, and got dimmer and dimmer, and then come back again, see? First and last and so forth. como acenderam a primeira vela, subiu cada vez mais alto e ficou cada vez mais escuro, então voltou outra vez. Está vendo? O primeiro e o último e assim por diante. Now, but in this church age, the message is being poured into the church. Agora, mas nesta era da igreja, a mensagem está sendo derramada na igreja. But the church body itself, in all together, like this tabernacle, we'll say. That's where she comes to church. Mas o corpo da igreja, ele mesmo, ao todo, como este tabernáculo, diremos, é aí onde ela vai à igreja. This tabernacle is not a Holy Ghost tabernacle. Esse tabernáculo não é um tabernáculo do Espírito Santo. There's no such a thing. Não existe tal coisa. Individuals that come into this church is Holy Ghost tabernacles. Indivíduos que entraram nesta igreja são tabernáculos do Espírito Santo. They are tabernacles that contain the Holy Ghost, but not the church in the body of group. Eles são tabernáculos que contêm o Espírito Santo, mas não a igreja no corpo do grupo. Therefore, it runs out. Portanto, ele acaba. But what this man who was pouring the water, the messenger to the church, pouring the message into the church, Mas o que este homem que despejava a água? O mensageiro, a igreja, despejando a mensagem dentro da igreja. but what was the water doing? It was boiling out all the trash that was in it. Mas o que a água estava fazendo? Fervendo, ela estava fazendo sair todo o lixo que estava nisso. That's what the Holy Spirit does, boils it up.
É isso que o Espírito Santo faz. Faz subir em fervura. Now the honey represented brotherly love, brotherly kindness, which is this age. Agora, o mel representava amor fraternal, bondade fraternal, que é esta era. You just got through telling me. See? A brotherly kindness, the age that we live in now. Acabei de lhes falar, está vendo? Da bondade fraternal, a era em que agora vivemos. Now, you might say, look, I sure don't like Brother Neville. Or I sure don't like Brother Jones. I don't like Brother so-and-so. And something like that. Agora, talvez você diga, olha, eu não gosto mesmo do irmão Neville, ou não gosto mesmo do irmão Jones, não gosto do irmão fulano, ou algo assim. But just let something happen to him. Brother, your heart's broke. Mas deixe que simplesmente alguma coisa aconteça com ele. Irmão, o seu coração fica partido. It just nearly killed you. See? Isso quase que mata você, está vendo? We can obtain brotherly kindness and feeling for one another. See? Podemos obter amor fraternal e sentimento um pelo outro, está vendo? But to maintain in a group of people, Mas para manter-se num grupo de pessoas. why do you care for that brother? Por que você se preocupa com esse irmão? Because you broke bread with him here at the altar, as you will tonight. Por que você partiu pão com ele aqui no altar, como o farão esta noite? You fellowship with him. Você tem companheirismo com ele? You shook his hands, you worship with him. Você o cumprimentou com um aperto de mão? Você adorou com ele? He's your brother. Ele é seu irmão. And he might do something in the flesh that you would disagree with, E talvez ele faça algo na carne que você discorde disso, cause you just kind of stay, which you oughtn't to do, but shun him a little. porque você só fica um tanto o que deveria fazer, mas evita um pouco. But in the bottom of your heart, if something happened to that brother, it would just nearly kill you, or that sister. Mas no fundo do coração, se algo acontecer a esse irmão, quase que mataria você ou aquela irmã. I'm an old man. Eu sou velho. I was once young and now I'm old. Uma vez fui jovem e agora estou velho. I've seen it down through the age do that. Tenho visto acontecer assim no decorrer da era. Hear people say, oh, I just won't have no more to do with him. Ouço pessoas dizerem, pois simplesmente não vou ter mais nada a ver com ele. And something happened to that man, it nearly kills him. E se alguma coisa acontecer com aquele homem, isso quase mata você. He thinks, oh God, I'll let my precious brother go without making friends with him, you see again. See? Ele pensa, oh Deus, deixei meu precioso irmão ir sem fazer amizade com ele. Você está vendo? Outra vez. Está vendo? See, it's brotherly love. It looks like it won't stick, but it does stick. Veja o amor fraternal. Parece que não gruda, mas gruda sim. The honey, it sticks. O mel, ele gruda. Now, insomuch that she come from there down the hill to the bottom of the hill, Agora, de tal modo que ela veio dali, morro abaixo até o sopé do morro. now this glorious water was gushing over the hills in 5 streams. Agora, esta água gloriosa estava jorrando pelos morros em 5 córregos. Now 5 is the number of grace. Agora 5 é o número da graça. Jesus, Faith, Grace. See? Jesus, faith, fé, em português. Graça. Está vendo? 5 is the number of grace. 5 é o número de graça. 5 streams was pouring from up here at the trough down to your... Na caixa, 5 córregos estavam despejando daqui, de cima, descendo por aqui. Each one of these ages had that rock confession. E cada uma destas eras tinham essa pedra de confissão. The saints are sleeping, waiting. See, on to this age. Os santos estão dormindo, esperando. Está vendo? Continuando até esta era. But soon the Holy Ghost
being poured out from Christ, will come and will seal up the church. Then the church will be raptured. Mas breve o Espírito Santo sendo derramado de Cristo virá e selará a igreja, então a igreja será arrebatada. It'll be a complete unit of God, a bride for Christ, who will be the head of all things. Será uma unidade completa de Deus, uma noiva para Cristo que será o cabeça de tudo. You follow me now? Estão me acompanhando agora? Now she was wondering, now in her dream, she was wondering, will this little stream ever get to the bottom? See? Agora ela se perguntava, agora em seu sonho ela se perguntava se este pequeno córrego chegaria a alcançar o sopé. Está vendo? It was drying up. Estava secando. Now, being that she herself. Agora sendo que ela mesma. Now, here's what I want you to get to now. Agora eis o que eu quero que vocês entendam agora. She herself was wondering about her own self. Did she have the Holy Ghost? Ela mesma estava se perguntando sobre ela própria. Ela tinha o Espírito Santo. Now, I shunned saying this a few days ago, thinking that the church would be spiritual enough to catch it. Agora, eu evitei dizer isto há uns dias atrás, pensando que a igreja seria bastante espiritual para captar isso. And maybe I better turn this tape off right now, but because I don't want to get out amongst brethren. E talvez seja melhor eu desligar esta fita agora mesmo. Mas por que não quero que isto saia por entre irmãos? But you could speak with tongues, you could shout, you could dance, you could cast out devils, do anything you want to, and still not have the Holy Ghost. Mas você poderia falar em línguas, poderia gritar, poderia dançar, poderia expulsar demônios, fazer o que quisesse e ainda assim não ter o Espírito Santo. Didn't them disciples come back rejoicing and shouting because the devils are subject unto them? Aqueles discípulos não voltaram regozijando e clamando porque os demônios lhes eram sujeitos? And Jesus right among them was Judas? E Jesus, bem no meio deles estava Judas. Did not Jesus say in that day when he comes that many will come to me and say, Lord, have not I cast out devils and in your name done mighty works? And I'll say, depart from me, you workers of iniquity, I didn't know you. Jesus não disse naquele dia, quando ele veio, que muitos virão a mim e dirão, Senhor, não expulsei demônios e em teu nome não fiz obras poderosas. E eu direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheci. Those things are not indications of the Holy Spirit. Essas coisas não são indicações do Espírito Santo. By their fruit you shall know them. Por seus frutos os conhecereis. Now, you say, Brother Branham, should we speak with tongues? Agora, você diz, irmão Branham, nós falar em línguas? Absolutely. That's gifts of God. Absolutamente que sim. Isso é dons de Deus. But those gifts of God without these virtues in them makes a stumbling block to the unbeliever. Mas esses dons de Deus, sem estas virtudes neles, tornam uma pedra de tropeço para o incrédulo. It's not accepted by God. Isso não é aceito por Deus. This has to be first. Isso tem de ser primeiro. And when you have faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, and brotherly love, then the Holy Ghost comes down and seals you as a unit. E quando você tiver fé, virtude, sabedoria, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, então o Espírito Santo desce e sela você como uma unidade. As same as he seals the church ages as a unit. Do mesmo modo que ele sela as eras da igreja como uma unidade. The way he makes his bride is the way he makes his individual. Do modo que ele faz a sua noiva, é o modo que ele faz seu indivíduo. Made out of the same material like Eve was made out of Adam, a rib from the side. Feito do mesmo material, como Eva foi feita de Adão, uma costela do lado. Here is the things that you have to have first. Aqui estão as coisas que você tem de ter primeiro. You can't impersonate them. You can't imitate them.
Você não pode personificá-las. Você não pode imitá-las. They've got to be God-sent and God-born. Elas têm de ser mandadas por Deus e nascidas de Deus. Imitation only causes confusion. Imitação só causa confusão. It's like I said, could you imagine seeing a buzzard sitting there with a dove feather stuck in his wings? They say, I'm a dove. É porque eu disse. Poderia imaginar ver uma ave que come carne podre sentada ali com pena de rolinha fincada em suas asas e a dizer, veja, sou uma rolinha. He's not a dove, he's a buzzard. Vulture. Ela não é uma rolinha. Ela é uma ave que come carne podre, abutre. Could you imagine a blackbird with a peacock feather in his wings and saying, see? Poderia você imaginar um pássaro preto de pena de pavão em suas asas e dizendo, está vendo? That's something he's stuck in. Isso é uma coisa que ele fincou aí. But it has to come from the inside out and produces Christianity. Mas tem de vir de dentro para fora. E isso produz cristianismo. God, by the power of the Holy Spirit. Deus, pelo poder do Espírito Santo. Our sister had her feet wet when she got to the bottom. A nossa irmã ficou com os pés molhados quando chegou no sopé. All of us know Sister Shepherd to be a charitable. Todos nós sabemos que a irmã Shepherd é uma caridosa. Her house is open. Sua casa está aberta. And her and brother, I don't care if it's a bum beggar or whatever it is, they'll feed him, do anything they can to help him along. Ela e o irmão, não me importa se for vagabundo, mendigo, ou seja o que for, eles dão de comer, fazem qualquer coisa que podem para ajudá-lo. Oh, God accepted that. Her foundation part. And here's Oh, Deus aceitou isso, a parte de seu fundamento. now get this lesson. Agora compreendam esta lição. Here is what's wrong with the I'll turn over this. Eis o que há de errado eu não deveria pôr em funcionamento para isto. Here's what's wrong with the Branham Tabernacle. Eis o que há de errado com o tabernáculo Branham. You see, there is two different kinds of faith. Você está vendo? Tem dois tipos diferentes de fé. There's two different kinds of virtue, as I had the other day. Tem dois tipos diferentes de virtude, como eu afirmei o outro dia. Two different kinds of knowledge. Dois tipos diferentes de sabedoria. Two different kinds of temperance. Dois tipos diferentes de temperança. One thinks it's prohibition. Um acha que é proibição. You got, that ain't the kind of temperance that God's talking about. Eles têm. Não é esse o tipo de temperança que Deus está falando. Is that ungodly, uncontrollable temper you got and things of that side? Fast back fuss. É aquele temperamento ímpio e incontrolável que você tem e coisas desse lado voltam. Polêmica. Patience and so forth. There's a mockery of it, of pretending to be. Paciência e assim por diante tem um escárnio disso, um fingimento de ser. A nature-given faith, a nature-given virtue. Uma fé dada por natureza, uma virtude dada por natureza. There's a nature-given temperance. Tem uma temperança dada por natureza. All these things, a nature-given. E todas estas coisas são dadas por natureza. And the biggest part of our faith is mental faith. E a maior parte da nossa fé é fé mental. By hearing the word, it brings us to a mental recognition of God. Pelo ouvir a palavra, nós traz-nos ao reconhecimento mental de Deus. But if this coming from above, oh brother, if it ever strikes this, there is a godly spiritual faith. Mas se isto vier de cima, ó irmão, se chegar a alcançar isto, tem uma fé pia, espiritual. Then, what does that faith do? Então o que essa fé faz? That faith recognizes only the Word. Essa fé reconhece somente a palavra. No matter what anything else says, it only recognizes the Word.
Não importa o que qualquer outra coisa diga, ela só reconhece a palavra. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And the Word is still God. E o Verbo ainda é Deus. And the Word was made flesh and dwelt among us. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. And when the Word itself is pouring into our faith, our mental faith becomes a spiritual revelation. E quando a própria palavra está derramando-se na nossa fé mental torna-se uma revelação espiritual.